Tudo que a gente produz em audiovisual, a gente pensa nos meios. A gente sabe muito bem, aqui na Nova XD, que a gente tem que trabalhar conteúdo, espaço e tecnologia. E para pensar nos meios, o conteúdo, a gente tem que pensar meio de transmissão, meio de exibição, meio de execução. E é por isso que a gente está trazendo o tema aqui hoje, dando ênfase e importância para esses meios que a gente vai exibir nosso conteúdo. É por isso que hoje, no episódio de hoje, a gente vai mergulhar no maravilhoso mundo dos LEDs, dos painéis, de todos os displays, projetores e tudo mais com os nossos convidados. Isso para nós é fundamental, né? Mas obviamente, eu não estou aqui sozinha, dentro de um dos nossos estúdios do podcast da Nova XD Talks, aqui na Nova XD em Vinhedo. Mas comigo aqui, claro, obviamente, Aaron Scolaro. Obrigada, meu amigo, por estar aqui de novo com nossos convidados, antes de cortar a câmera para eles. Aaron, só pra gente abrir esse tema que é super importante pra gente, quando a gente tá aí nas empresas, montando os espaços corporativos, em eventos, a gente sempre tá vendo o crescimento da pauta ESG, a qualidade que a gente tem que entregar aos nossos equipamentos. Por isso que a gente trouxe esse tema aqui hoje, né? Os LEDs, todos os displays, monitores, projetores, a gente sempre pensa nessa pauta fundamental hoje no ambiente corporativo, não é mesmo? Sim, se tem um ambiente corporativo, tem essa pauta, o painel de LED eu acho que é o display adequado para isso, questão de eficiência energética, exibição de imagem e tudo mais. Além dessa eficiência, é aquela coisa que a gente fala, né? Essa eficiência, ela tá até no temporizador, no desligar sozinho, não é qualquer painel de LED. Não é, né? Só o painel de LED está relacionado à automação e a qualidade do painel de LED também. Quando você desliga, de fato ele desliga, a qualidade que ele exibe a imagem, os picos de cor, de brilho que ele precisa em determinados momentos. Então, depende muito da qualidade do painel de LED. Acho que o convidado do podcast pode falar melhor isso até. Explicar a diferença Então vamos lá. Painel. É isso aí, vamos lá. A gente está aqui com o Daniel, com o Anderson. A gente vai querer que você se apresente, obviamente. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Saíram ali de São Paulo, pegaram um trânsitozinho mais ou menos, né? Mas tá tudo certo. Vinhedo é uma cidade acolhedora, muito fofa, não é? E nosso espaço aqui ficou muito, muito bacana, inclusive com a contribuição de vocês, de toda a tecnologia de vocês. Daniel, eu quero que você se apresente, fala pra gente de onde você vem, empresa que você representa hoje, sua formação, conta aqui pra gente. Que legal. Primeiro, agradecer o convite, Aaron, Fernanda, né, todo o time da Nova XD. Realmente é uma inovação, né, a gente poder estar sentado aqui, falando um pouquinho aí do mercado, né, da parte de displays, da tecnologia, né, passando as nossas experiências, né, que é muito válido, né, realmente com certeza vai ser muito produtivo esse bate-papo, né. Vou me apresentar, né, eu sou Daniel Monteiro, eu já trabalho aí na área de displays em geral, né, há mais de 22 anos, né, comecei na década de 2000, né, trabalhando aí num grande locador de mercado, e eu tenho até orgulho de falar, eu me desenvolvi desde a área técnica, eu comecei na base, né. A gente fala raiz mesmo, né? Puxei muito cabo, pendurei muito projetor, realmente, virei muita noite, né? E no decorrer dos anos eu fui me desenvolvendo junto com a tecnologia, né? Interessante, né? Quando a gente fala desse desenvolvimento de tecnologia na área de displays, eu fui me especializando, né? Passei por outros grandes fabricantes, né? Comecei na Barco, né? Um grande fabricante europeu, né? Empresa super reconhecida, né? Até interessante, para quem não sabe, né? Muito, a Barco foi a empresa que desenvolveu, né? O projetor multimídia, né? Então, vem, né? Desde uma empresa bem tradicional aí na parte da área de displays, depois passando pela Christian, empresa americana aí também na área de displays, projetores, monitores, painéis de LED, né? E agora mais recentemente, há pouco mais de 2 anos, eu estou na Leard, né? A Leard Planar, que hoje ela é a líder de mercado global na fabricação, né, de displays de LED, né? Uma empresa que sempre está um passo à frente, né? Ela desenvolve novas tecnologias. Nesses 2 anos eu aprendi muito, né? Meu conhecimento multiplicou muito na parte de LED, onde eu já trabalho aí. Eu estava comentando até com o Aaron agora há pouco tempo no almoço, né? Que o primeiro painel de LED que eu tive contato foi em meados aí do ano de 2001, 2002, né? Então já estamos falando aí mais de 20 anos aí trabalhando com tecnologias de displays, né? De diversos tipos, né? Projetores e painéis de LED.
Que legal. E Anderson, você, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Prazerzaço mesmo. A gente vai falar um pouco mais. Você acompanhou a gente num projeto muito legal que foi o Museu da Vacina. E é um prazer agora, pessoalmente, a gente estar aqui batendo papo. Fala um pouquinho de você pra gente. Bom, em primeiro lugar é agradecer a Ron, agradecer a Fernanda aí pelo convite, né? A gente se sente lisonjeado aí, a gente que normalmente está na... Eu sou da área comercial, vou falar um pouquinho de mim, mas normalmente a gente está mais nos bastidores do que aparecendo. Mas se a gente puder multiplicar um pouquinho do conhecimento, acho que é interessante. Então, eu sou Anderson Moura, eu trabalho na área comercial há mais ou menos pouco mais de 20 anos, né? Comecei na época do Daniel também, mas sempre na área comercial, né? Trabalhei sempre em empresas voltadas para a parte de distribuição e sempre para o mercado de áudio e vídeo como um todo. Então, hoje eu estou na WDC, que é um distribuidor de tecnologia, de vários tipos de tecnologia. Uma dessas pequenas caixinhas é áudio e vídeo profissional. E aí nós temos aqui os microfones da Shure, a parte de Yamaha, etc. Mas acho que o nosso principal fabricante hoje é a Aleard, com os painéis de LED. Então hoje acho que tem bastante sinergia todo o trabalho que a Nova XD faz com o que nós fazemos. A WDC ela tem uma veia muito forte na área consultiva, então não é um box mover, como a gente fala, né? Um distribuidor que apenas move caixas. E dentro dessa ideia, eu acho que casa muito aí, por isso que você citou um dos projetos que a gente trabalhou conjuntamente. Então estamos aqui para ajudar no que for possível aí. Ara, você tem que lembrar, né? 34 aninhos você tem que lembrar. Como que foi essa trajetória junto com os meninos aqui? Você lembra de como começou toda essa história? Eu conheci os dois na mesma época, inclusive. Foi o projeto do Google. Então, quando começou, a gente começou a conhecer o Anderson e o Daniel. Eu conheci antes ainda. A gente conhecia o Daniel na Barco. Da marca, né? A gente estava fazendo o projeto do Google, eram os projetores F35, F50. E na época você fazendo a venda dos projetores. Sim. Então foi nessa época, foi um projeto bem legal também. Você conheceu a sala? Conheci. Você acha que não teve presencialmente lá. Esse foi um projeto bem legal, bem diferente, com vários projetores Barco ali. Era uma sala bem interessante. Tem uns cases nossos lá pra ver. Que legal, que legal. Ô, Daniel, fala pra gente um pouquinho da Projeções. Eu acho que foi assim, uma referência, Sim. Né, na parte de displays. Foi uma escola, né, para muitos profissionais hoje renomados de mercado, mesmo que começaram, né, a ON ela formou, né, técnicos profissionais, né, que hoje estão atuando aí em grandes empresas, né, um exemplo, até o Nelson, né, o Grátis da Infocom, né, da VIX. Da VIX, você começou Tive a oportunidade de trabalhar com ele, né, o Hugo, Marcelo Rodrigues, né, o CEO, uma pessoa muito inovadora também, sempre com pensamento à frente, trazendo novas tecnologias, trazendo sempre o que tem de melhor no mercado, como os projetores, painéis de LEDs, né? A gente teve trabalhos icônicos como uma árvore de Natal de LED, né? Caramba! Isso há pouco mais de quase 20 anos atrás, né? Então, já trabalhando com coisas bem diferentes, né? A parte de videomap, realmente, que é a empresa que mais se destaca hoje no mercado. Eu tenho muito, né? A dever realmente o meu aprendizado, né? Que eu tive na empresa, em todas as etapas, desde quando eu comecei, né? Na parte de técnica, né, fazendo até assim, eu entrei num projeto que foi na época o projeto mais icônico do Brasil, que era um projeto dos 25 anos da Rede Globo e 50 anos de TV, né? E com isso, um dia para o outro, me chegou aquele monte de equipamento, projetores de última tecnologia, servidores de vídeo, que na época ninguém se ouvia falar, ainda era a época do Betacam, da fita cassete, tinha já alguma coisa de DVD, né? Mas a gente trabalhava com servidor de vídeo, né? Eu fui voltar a ver servidor de vídeo depois de uma década depois, né? E foi uma grande escola mesmo, ali onde eu fui aprendendo. Eu sou muito autodidata, né? Eu adoro tecnologia desde os primórdios, né? Desde criança, sempre desde o meu primeiro computadorzinho lá, 286.
procurava saber como funcionava, né? Programação, toda a parte de programação, parte de vídeo. Eu sempre fui aquele da família que instalava o videocassete, né? Quando precisava. Chamo o Daniel e já volto a cair nesse mercado, né? Por acidente, posso falar. Eu entrei no mercado procurando emprego no jornal, né? Realmente fui procurando emprego no jornal, cheguei nessa grande empresa, né? Que está até hoje aqui no mercado como referência, né? E tive a oportunidade de trabalhar em todos os tipos de eventos, né? Corporativos, culturais, né? Trabalhei muito forte com a parte de vídeo arte, vídeo eletrônica, né? Trabalhei em pelo menos 2 bienais de artes, né? Fazendo vídeo instalações, tendo contato com artistas, né? A parte dos eventos corporativos e a parte de show business também, né? De fazer alguns torneios de grandes bandas, né? E com isso foi me desenvolvimento, me destacando e em pouco tempo eu fui passando por outras áreas, né? A parte de supervisão até chegar na área comercial, né? Que é a área que eu atuo até hoje, né? Desde a Barco, Christian, agora na Layard, né? Eu tenho um viés também, né? Na parte comercial, né, poder tratar com o cliente, ver a necessidade do que ele precisa e com esse backdrop da parte técnica, né? Então eu tenho um braço muito forte técnico, eu entendo profundamente da tecnologia, de tudo que ele precisa, de toda a parte de processo, desde a parte do processamento, geração de conteúdo, da exibição, né? Isso acabou me destacando no mercado profissional, né? E realmente a ON foi uma escola, né, para mim como para outros grandes profissionais, como eu já comentei aqui. Anderson, você tem uns 20 anos de profissão, não é? Um pouco mais que isso. Você também é da área comercial, mas você tem esse repertório também da técnica. Como que foi essa linha do tempo tua? Na verdade, assim, é um pouco diferente, porque o Daniel é uma pessoa, assim como o Aron, né? São técnicos mesmo na essência, né? Eu sempre fui da área comercial, sempre fui da área de vendas, né? Sempre vendi. A diferença é que, assim, o vendedor, ele, no geral, né? Se a gente for pensar o vendedor de varejo, ele é aquele vendedor que pega um produto e tira da prateleira e entrega pro cliente, né? E nas empresas onde eu trabalhei, a primeira não, que era uma empresa mais voltada para a parte de governo, mas as outras duas, a que me antecedeu, que foi a Dília por 15 anos e agora a WDC há 5, são empresas com um caráter um pouco mais consultivo, que a gente fala. Então é um vendedor que recebe uma ligação, não falando assim, olha, fulano, vende isso. Não, fulano, eu estou com a seguinte demanda e eu preciso que você me ajude a encontrar a solução ideal para isso. Então, sempre foi com esse viés, para áudio e para vídeo, né? Então, assim, eu nunca fui de colocar a mão na massa, como o Daniel mencionou aí, de puxar cabo, mas sempre fui o cara talvez do spec, né? Tem um fabricante conhecido aí de projetor que brincava que sempre nos eventos dele eu enxergava algum erro no folheto, eu era o primeiro a fazer a pergunta, né? Então eu sempre me interessei por isso. Qual a especificação desse produto, a evolução dos produtos, isso para mim... Datasheet ambulante, né? Um datasheet ambulante. Então, isso acaba passando, no caso de displays, né, acabou passando, né? O projetor, eu também vendi por muito tempo projetor, sempre me interessei pela tecnologia, mas o LED, onde eu já conheci um pouco, mas quando eu vim para a WDC em 2019, o LED, ele acaba sendo uma tecnologia mais atrativa e mais, vamos dizer, fascinante, né? Pelo que ele te entrega, né? E pela perspectiva de crescimento, né? A gente fala que o LED é um mercado em crescimento absurdo, está num momento assim de crescer algumas vezes por ano, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo, e várias aplicações onde não havia hoje, o LED já está entrando. Então, isso fascinou bastante. Então, eu, por exemplo, quando eu vou numa feira, como nós fomos na Infocom esse ano lá nos Estados Unidos, o Daniel estava lá com a gente também, quer dizer, eu estava com a Layard lá também, aquilo ali é um parque de diversões, né? Você começa vai ver e fuça e olha e começa a ver as coisas novas. Então, isso sempre me fascinou bastante. Então, eu sempre me interessei em saber, mas sempre nessa coisa do spec ambulante. Agora, realmente, quando entra na hora de instalar, eu já tenho mais dificuldade, mas no dia a dia eu já consigo ajudar bastante os clientes, que é o meu trabalho. Aaron, você que hoje está numa posição mais do comprador, né? Você
essa estratégia que a gente tem de pesquisar o melhor produto, o melhor preço. Você percebe essa diferença do departamento de vendas quando ele tem esse repertório técnico de instalação que veio lá de trás, do puxa-cabo, ou só um mero representante de uma marca que quer vender? Com toda certeza. Quando que você percebe isso? Sim, faz total diferença. A gente precisa ter confiança. A gente está comprando um produto que às vezes a gente não conhece o produto. Tem produto que lançado a gente vai comprar, vai testar, vai conhecer. E a gente confia no conhecimento do Daniel, do Anderson, para avaliar o produto e falar para a gente como se funciona, se não funciona em determinada situação. A gente precisa do apoio do fabricante. Então, eu vou ter um projeto, eu preciso montar um painel de LED de determinada forma, por exemplo, ou alguma especificidade do projeto. E quem vai falar pra gente se isso funciona, se não funciona, se o produto é adequado para aquilo, se não é, se eu posso montar daquele jeito, se tem alguma necessidade especial, é o fabricante. Então esse relacionamento com o fabricante é muito importante. Ter uma pessoa na área comercial como o Daniel que tem esse conhecimento, desde lá dos projetores, monitor, painel de LED, dá muita segurança. Ô Daniel, hoje quanto que se opta ou quanto que um cliente ele pode colocar no seu projeto a opção do projetor ou do LED? Em que momento? Custo-benefício, tamanho do projeto, tamanho do espaço, fim? Como que tá isso hoje? Hoje, né, eu acho que o principal fator mesmo, né, da diferença entre os displays, né, falando projetores com painel de LED, vem muito na questão de luminosidade, né? Eu sou apaixonado por projetores, né? Comecei, né, minha vida no projetor, mais de 15 anos aí, somente trabalhando profundamente com projetores, né? Eu falo assim, o projetor ele tem uma questão que seria uma questão mais aveludada, né? Então, uma sala de cinema, um ambiente mais escuro, com iluminação controlada, né? Realmente ele vai se adequar muito bem, né? Uma projeção mapeada, né? Onde você vai criar aquela vida, né, na arquitetura, né, com elementos gráficos, né, elementos de vídeo, realmente ele encanta, né? Porém, ele tem essa deficiência do brilho, né, que realmente a gente sente muito forte essa deficiência em vários tipos de ambiente. O ambiente corporativo, a gente fala hoje de edifícios com certificação Green, janelas para tudo que é lado, né? Então, fica inviável você colocar um projetor dentro de um ambiente desse e você disputar com a luz externa, né? O sol ele chega num nível de brilho que o projetor não chega nem próximo, né, a esse nível, né? Então, por isso, né, cada dia que se passa o LED vem sendo substituindo o projetor nesses tipos de aplicações, onde você não tem um ambiente de brilho controlado, né? Um exemplo mesmo, esse estúdio agora, aqui a gente tem os refletores aqui. Sim. Se colocar um projetor aqui atrás, a imagem vai ficar o quê? Vai ficar uma imagem opaca, né? Ele vai lavar, né? No popular, né? A gente só vai ter esse preto aqui, né, se destacando. Então, ele hoje já é obsoleto, dependendo do tipo da aplicação. Porém, eu vejo algumas aplicações que ele caminha ainda muito bem, principalmente o videomapping, né, onde é a tecnologia que tem que ser utilizada. Cinema, né? O cinema ainda ele também é um ambiente de iluminação controlada, como a linha também de home cinema. Você vai montar uma sala fechada em casa, né? O brilho do projetor ele vai ser um brilho mais confortável, né? Porém, já existe painéis de LED que também vão trabalhar com a mesma eficiência, né, luminotécnica, porém ainda o projetor ele vai ter um melhor custo-benefício no atual momento, né? A gente sabe que no futuro, né, a curto e longo prazo isso vai ser diferente, né? É uma coisa que eu sempre brinco. Daqui a alguns anos a gente vai chegar numa grande loja e vai comprar um painel de LED para colocar em casa, vai comprar por metro quadrado, aí o cara X metros quadrados e vai colocar em casa, né? É uma tecnologia mesmo que não tem mais volta, né? A gente vem se desenvolvendo ano a ano, né? Os custos reduzindo e isso viabilizando aí novas aplicações. Pensando ali no ambiente corporativo, tem também a vida útil do painel de LED, né? Para o ambiente corporativo, um ambiente que fica um longo período ligado, o painel de LED vai ter ali 100.000 horas de vida útil. Projetor laser vai ter um pouco mais, mas se a gente for para o projetor convencional, a vida útil cai muito, né? Sim, com certeza, né? Realmente é um painel, a desvantagem, né, do projetor é o brilho, né? Ele vem caindo, né? Dependendo do uso, isso já foi pior na época de lâmpada, né? Teve uma melhor performance agora com as fontes laser, porém isso acontece, né? Então, a
A questão também, muitas vezes, aplicações de uso 24/7, né, Aaron? O painel o painel precisa de controle, o painel ele pode ficar ligado 24/7. São poucos projetores, né, que conseguem trabalhar numa operação de 24/7. E aí você vai ver o custo desse produto, é um produto com custo elevado, onde já está... O painel de LED hoje já está se nivelando. Uma dúvida até, com relação à projeção, a gente tem ali uma queda significativa do brilho, e aí tem ali alguns gráficos que mostram a queda de 15 mil horas, depois as outras 5 mil horas projetor laser, um laser, uma fonte. E o painel de LED, como funciona isso? A gente tem uma vida útil de 100 mil horas. Quantas horas a gente tem a garantia da cor, do brilho? Tem esse número? Sim, o LED ele também cai, ele perde luminância, tá? Existe até painéis hoje, quando a gente fala 100 mil horas, a gente fala dentro do espectro de uso normal, né, de uma lâmpada de LED, né? Se eu pegar uma lâmpada de LED que seja um painel de LED, uma lâmpada de iluminação, né? A maioria delas, elas trabalham dentro dessas 100 mil horas. Porém, hoje a gente conta painéis de 50 mil horas, 70 mil horas, o que vai mudar essa vida útil do painel, né? A questão do ambiente, né? Temperatura e umidade sempre são fatores que influenciam, não somente no painel de LED, como também no projetor, né? E muitas vezes calibrações de cores e brilhos, né? Então isso pode influenciar realmente a vida útil, né? Eu vejo muitas vezes painéis que trabalham com níveis de brilhos muito altos, né? Painéis de uso em torno de 1.200, 1.500 nits, porém quando você olha na especificação técnica dele, ele tem uma vida útil menor, 70 mil, 50 mil, porque ele trabalha com picos mais altos de brilho, né? A questão da perda, né? É uma perda que existe, mas é uma perda muito pequena. Eu não sei te dizer exatamente quanto o painel perde de brilho na sua vida útil, né? Falando dentro de um cenário de 100 mil horas, né? Mas não é uma perda como um projetor a laser fósforo, que ele tem uma perda de 50% do brilho dentro de 100 mil horas, né? Essa perda vai ficar em torno mais ou menos de 10, 15%, né? Não mais que isso. Vale lembrar também que o conteúdo acaba influenciando. Sim. Porque a gente sabe o LED quando está no preto, aquele está apagado. Então ele não está perdendo nenhuma eficiência, ele está desligado mesmo. Então ele tem a melhor eficiência energética realmente até por essa questão, né? Porém, se eu tiver um branco, eu estou com o brilho dele a 100%, a gente sabe que ele vai estar trabalhando com muito mais, né? Muito mais força, né? Então eu estou trabalhando nos limites dele, né? Então o conteúdo em si também vai acabar influenciando nessa vida útil do equipamento. A finalidade também, ali, ser um auditório. Exato. Aí são os fatores climáticos, como eu falei. Temperatura e umidade também que acabam influenciando em cima do componente. Legal. Ô, Anderson, a gente comentou no começo do episódio sobre essa pauta da ESG, que as empresas estão super preocupadas. A gente tem os projetos do Nova XD, a gente tem essa preocupação de sempre oferecer o melhor para os nossos clientes. E num todo, nos outros clientes, nos outros projetos que vocês atendem, você enxerga essa preocupação? Você acha que as pessoas estão preocupadas com essa preservação do meio ambiente, do ambiente corporativo, qualidade de vida do colaborador, do cliente, desse cliente, trocando seus equipamentos e colocando algo mais tecnológico e de qualidade? Eu acho que sim. Eu acho que hoje, antes era só uma pauta, vamos dizer, entre aspas, política, né, até uns anos atrás, mas hoje cada vez mais eu vejo, vamos dizer assim, um match entre a viabilidade econômica, né? A gente sempre fala, quando a gente fala de LED, né, falando de quando a gente recebe uma demanda, a gente fala sempre do ROI, né, que é o retorno sobre investimento. Então, o LED, nesse aspecto, ele faz muito sentido pelos motivos que o Daniel e a Laura já falaram aqui. É um produto que tem uma vida útil, é muito mais simples de manejar, né? É modular, você pode inclusive montar, desmontar, fazer. E como ele tem uma vida útil muito maior, isso faz com que você não precise trocar num período muito curto, né? A gente, às vezes, tem situações de LEDs que a gente conhece que estão funcionando há 10, 12 anos, né? Então eu vejo sim, e aí entrando até em alguns mercados que são mais específicos, mas que fazem muito sentido. Então, por exemplo, né, dando um exemplo aqui de um mercado onde a pauta da ESG faz bastante sentido. Hoje você tem os LEDs para propaganda, né, nesses billboards que a gente fala, que são os outdoors, que evita que você, além do trabalho, que se toda hora se troque ali, faça ali a troca do painel fixo, estático,
Ao invés disso, você vai ter um painel eletrônico que só vai trocar o conteúdo, né? Então, e aí você tem N aplicações onde o painel vai fazer muito sentido. Então, acho que assim, é um produto que não nasceu com essa ideia, né? Mas que faz muito sentido para a pauta ESG. Se você pegar eventos e outras coisas também. Mas eu acho que, de uma maneira geral, é um produto que digamos que ele é tecnologicamente sustentável por tudo isso que a gente está falando, né? Ele é um produto que ele dura muito, cada vez menos consome menos energia, né? Então, e para algumas aplicações onde se utiliza produtos que atrapalham o meio ambiente ou que são nocivos, a reciclagem, o descarte eventualmente, faz muito sentido que o painel seja utilizado, porque é uma tecnologia que você instala uma vez e aí o conteúdo é mudado no período que você quiser e da forma que você quiser, né? A gente pega um exemplo até, né, que hoje a gente vê muito próximo de todo mundo, posto de gasolina, né? Tá. Posto de gasolina tem aquelas faixas, né? Imagina, aqui no Brasil que o preço muda todo dia. Exatamente. Ele realmente andou de posto que toda hora vai fazer uma faixa nova, né? Imprimir. Ali, é tinta, é tecido, ou é plástico, vinil, né? Hoje você vê o posto com aquela faixa e em poucos segundos ele troca o conteúdo. O preço da gasolina, uma propaganda, né? Então, realmente faz uma grande diferença mesmo aí na parte do mercado de mídia exterior, aí a sinalização digital, né? E nessa mídia outdoor vocês têm um case legal que agora os táxis, né? Vocês implantaram em alguns lugares? Ainda a gente não tem implantado, é um projeto, é um né, projeto. inicial. A gente já tem um produto em si, né? Que é o LED Taxi. Isso, LED Taxi, É um produto que já está disponível, né, para o mercado. Mas o grande case mesmo de mídia exterior, falando em posto de gasolina, foi da Rede Ipiranga, né? Onde a Leard ela fez o rollout e foram mais de 1.500 postos instalados, né, pelo Brasil afora, né? Tem posto instalado até dentro de balsa no Amazonas, né? Nas grandes capitais, né? Então foi um primeiro grande rollout, né, de mídia exterior. Cara, para varejo, né? Foi o projeto da Ipiranga. É um desafio, porque você tem posto em todo lugar. Exatamente. A Leard tem que trabalhar em toda etapa, né? Até toda a parte de instalação, manutenção, né? A gente... Inclusive, vocês percebem isso, que, por exemplo, por ser uma tecnologia para muitos muito inovadora, que é essa operação do LED, a gente vai instala, até dá um treinamento, né, Ari? Isso a gente faz, mas e o dia a dia desses lugares? Tem alguns lugares que vocês acham precisa de um aperfeiçoamento, para um treinamento para um funcionário, aquele que vai operar o LED, ou está mais fácil? Hoje qualquer um conseguiria? Ou preciso ter alguém de TI? Enfim, como é que funciona? Você tem duas etapas, né? Você tem a parte da parte de instalação, né? Realmente, serviço, configuração, né, do produto, e a parte de operação, né? Sim. A parte de operação, hoje existe softwares de mercado, né, que realmente tem interfaces gráficas bem simples, né? Bem fácil de ser operadas, como um celular, né? Hoje qualquer um, né, consegue operar uma interface de um celular, né? Então, muito parecido, né? A parte de serviço mesmo, instalação e configuração, falta, né, ainda profissionais do mercado, né? Infelizmente, a gente tem uma mão de obra aí muito pouco qualificada ainda no mercado nacional, né? A gente sente isso no dia a dia mesmo, clientes aí de outras regiões mais longe, né, das grandes capitais, que eles querem comprar o seu painel, mas aí não tem quem instala regionalmente, aí o custo de trazer um profissional, né, numa capital, levar ele para o local, pode ser um custo muito, muito elevado, né, muitas vezes acaba inviabilizando, né. A Leard agora para o próximo ano, né, em 2024 a gente vai investir muito forte, né, nessa parte de capacitação. Isso é legal. A gente está com um projeto piloto junto com o Senai, né, para um curso de capacitação de mão de obra, serviço técnico, né, para instalação e configuração de painel de LED, né. E ainda mais um sistema como esse da Ipiranga, é um desafio gigante, você está indo para todo lugar, tem que mandar provavelmente profissional daqui para lá para instalar isso, né, por não ter isso ainda bem difundido, né. Você tem que mandar a gente pra lá pra configurar, pra instalar. Com certeza. E pra dar manutenção também, né? Dar algum problema, não precisa ter, né? E realmente essa mão de obra capacitada, porque você tem que ter o básico, né? O profissional tem que saber da parte de eletricidade, tem que saber o básico da parte de TI, né? Configurar uma máquina, IP, né? São algumas coisas muito básicas, área de elétrica.
elétrica e TI, alguma coisa de eletrônica também, um cabo, um flat, que tem que saber, um resistorzinho, para entender onde está o problema, né, e poder solucionar, né? E realmente falta profissional, não somente para o mercado de instalação fixa, como o mercado de eventos, né? Eu vejo aí os clientes que eu atendo a parte de eventos, né? A maior reclamação é sempre essa, Daniel, não tem profissional, me falta técnico, né? E quando a gente fala Brasil, né, realmente com tanta gente aí, né, disponível no mercado, né? É uma pena, né? Realmente, né? Então a gente. Eu acho que os treinamentos, as capacitações, elas têm que vir até do fabricante, né? Porque o mercado de capacitação dessa peça, só a Senai que a gente vai ter aqui, se adaptar a esse. Hoje ele começa a se capacitar, assim, duas formas. Ou ele vai trabalhar numa empresa, pegar na raça. ele vai aprender no dia a dia, né? Porque ele não tem outra opção, né? Então seria o curso do fabricante, né? Realmente, que tem que apostar. E também trazer níveis, né, de profissionais melhores para o mercado, né, com isso balizar, né, realmente produtos de alta qualidade, né, poder diferenciar, né, que muitas vezes falam, esse produto não tá bom, mas na verdade você vai ver, não é que o produto não tá bom, foi uma instalação que foi mal executada, né. A gente tem muito problema na parte elétrica, né, a gente viu agora, né, recentemente aí uma chuva em São Paulo, né, que ficou aí 4 dias, né, e isso acaba também prejudicando, a gente está falando de equipamentos eletrônicos, né, então a parte elétrica é muito importante, então um nível de um profissional bem capacitado vai evitar, né, essas menores ocorrências de problemas técnicos, tá? O Aaron, nos nossos projetos, a gente vai até o treinamento, né? Como que é o dia a dia? A maioria dos casos das empresas que a gente atende, eles conseguem andar sozinhos? Que área que mais fica responsável pelo domínio dos LEDs? Sim, como o Daniel explicou ali, tem essa primeira fase de instalação e configuração, a gente faz isso. A gente treina o usuário e treina o pessoal de TI/facilities. Tá. Eles estão ali dando suporte ao usuário no dia a dia. Eles vão atender o suporte básico, as coisas mais simples. Tem configurações que eles não vão conseguir atender por ter um treinamento específico, ter um conhecimento específico. E a gente tem o suporte da nossa parte para atender eles. Primeiro momento é um suporte remoto, atendendo ali o pessoal de TI, que eles podem resolver a maior parte das coisas. Temos ali também sistemas para resolver isso remotamente. E em segundo momento, um problema mais sério, um técnico vai até o local para resolver presencialmente. Então a gente tem o usuário com suporte do TI Facilities e a gente dando suporte para o pessoal de TI Facilities. Esse é o dia a dia. E o pessoal vai super bem, super tranquilo. A gente evita ao máximo o uso de cabo, interface de usuário o mais simples possível, dando ali facilidade para o usuário ter autonomia para fazer o que ele precisa, sem ter que chamar o pessoal do TI, sem ter alguém de suporte. Então é bem tranquilo. Falando em cases, você citou alguns, Anderson. Conta pra mim um que seja aquele que você guarda no coração, que você vai carregar no teu portfólio, no teu currículo, Lattes, LinkedIn, que brilha. Não vale a gente. Assim, deixa eu até, antes de falar dos cases, eu queria só dar um pitaco no que o Daniel estava falando, né? E até falar um pouquinho dessa questão da nova XD, né? Então, assim, eu vejo que e assim, o mercado de LED, ele é um mercado que nasce no Brasil muito no brand, né? Muito sem nenhum fabricante envolvido, né? Então ele começa principalmente pelos locadores, o Daniel citou um caso, mas você tinha ali muitas empresas sem marca que trazia o próprio produto com a marca própria para o Brasil, né? E você tinha pouca presença de fabricantes. Eu vejo que para os próximos anos, até por conta do mercado crescer no volume que está crescendo, e com a presença de fabricantes como a Laird, a tendência é o mercado amadurecer, né? Eu acho que não só o mercado de quem instala, mas também de profissionais, né? Até por uma necessidade, porque realmente hoje é um problema, a mão de obra é bem escassa, e então isso acaba deixando o mercado um pouco órfão, vamos dizer assim, né? Então eu vejo para o futuro, para os próximos anos, uma solidificação, um amadurecimento do mercado de áudio e vídeo como um todo, e até tirando o áudio dessa história, falando do mercado de LED especificamente, né? Que realmente o LED
cada vez tomar o protagonismo até um momento que basicamente talvez o projetor vai ser um produto muito nichado e o LED vai basicamente atender quase todas as demandas de display, né? Então acho que nesse aspecto a presença de um fabricante, não só da Leard, a gente está falando aqui da Leard pela sinergia, né? Mas de fabricantes mesmo, né? Ajuda bastante porque o mercado de LED ele é muito conhecido por ser um mercado no branding. Nasceu tudo na China, né? E tem muito disso. Acho que isso é importante. E aí eu acho que isso também, eu sempre dou o exemplo da XD como um exemplo disso, porque eu conheço o pessoal há mais de 10 anos, né? E eu lembro quando eu conheci o Aron pela primeira vez, eu fiquei pensando, nova 3D. E eu lembro que eles falavam dos cases de software 3D que eles desenvolviam, que já eram coisas maravilhosas há mais de 10 anos atrás. Achava maravilhoso aquilo, né? Mas eu lembro que a Nova 3D surge porque era uma empresa muito forte, com um pé muito forte ali na engenharia, no desenvolvimento de solução para o cliente, né? Nesse atendimento customizado, com muita qualidade envolvida, e que viu ali uma oportunidade por conta da lacuna desse mercado, que ainda é um mercado que precisa desse amadurecimento. E aí eu vejo o crescimento na XV muito por conta disso. E é importante, eu acho que nesse aspecto, a gente ter parceiros qualificados, né? Porque a WTC no papel de distribuidor e mesmo a Lei no papel de fabricante sofre às vezes justamente o que o Daniel falou. Se você não tem mão de obra, mas não só mão de obra, empresas qualificadas, o seu produto na ponta pode parecer pior do que realmente é, porque não é instalado da maneira correta. Então isso é um adendo importante que eu queria fazer. E de verdade aqui, não é? Tô fazendo marketing não, né? De verdade. Não é porque você foi convidado. Não, de verdade não. Eu acho que assim, falando de cases, né? A gente tem alguns cases assim muito interessantes, né? Cases eu tenho um case, foi logo que eu entrei na WDC com LED, que foi com uma outra marca, que é um túnel, que é muito legal. Mas acho que assim, talvez o case mais diferente que eu tive visto foi realmente o do Museu da Vacina, né? A ideia de um cinema 4K é uma coisa... 4K não, 4D. É uma coisa... 6D. 6D. Eu achei que era 4D. Tem várias dimensões. Então eu editei depois 6D. Mas realmente é uma coisa... E eu vi depois os vídeos, eu não vi lá presencialmente, espero que eu possa conhecer em breve, mas assim, é uma coisa realmente fora da caixa. Até então nunca tinha ouvido falar em algo parecido, e que foi algo foi algo autoral, né? Foi algo feito exatamente, desenvolvido por vocês, com toda a cabeça aí do Vinícius e do Aron pensando nisso. Então foi algo, acho que inclusive bem disruptivo, né? Eu costumo usar essa palavra, disruptivo, assim, que foi bem interessante. Então acho que talvez eu quis esse mais fora da caixa, que eu achei que foi muito legal, e quando eu vi eu achei fantástico, assim, de verdade. Que legal. E você, Daniel? É difícil, né, falar de case, né, porque acho que, como eu trabalhei muitos anos também, né, com grandes eventos, né, e em grandes empresas, né, foram muitos cases, né, que eu fiz, né, então falar aquele que você mais gostou, eu tenho muito carinho do primeiro. Então, isso é muito legal, né? Que é desafiador, realmente foi, né? Esse primeiro, né, que foi lá os 25 anos da Globo e 50 anos de TV, pra mim foi disruptivo, né? Eu entrei na área, né? Então eu tenho um carinho muito especial realmente Como que era o projeto? Por esse projeto. Esse projeto, na época, ele foi na Oca do Ibirapuera. Foi a maior instalação audiovisual que eu me recordo da América Latina, né? Curadoria do Marcelo Dantas, né? Não precisa nem falar, né? Realmente o maior curador de AV, eu acredito, dos maiores do mundo, né? E a gente tinha mais de 96 projetores instalados em todas as janelas, né? Então você passava por uma evolução da TV, né? Que começava, né, na década de 20, né? Os conteúdos, né? E ia subindo, né, os andares, né, até chegar na convergência, né, mais próxima já do HDTV. Então já foi a primeira exibição, né? O primeiro conteúdo em HDTV, né? A gente fala Full HD, né? Do mercado, isso eu falando aí há mais de 20 anos atrás, né, na cúpula, né, da Oca, realmente ali o trabalho de desenvolvimento, eu trabalhei dentro da parte de montagem, instalação, e fiquei cuidando também da instalação pelo período que ela
que a exposição durou, né? Acho que mais ou menos 6 meses, né? Ali. Então, o meu dia a dia ali... Qual foi o tempo de implantação? Eu não me recordo, já faz muito tempo, mas acho que foi em torno de 2 a 3 meses que demorou, né? Eu lembro que eu entrei era mais ou menos dezembro, né? Começou em novembro, dezembro. Foi a reinauguração do edifício, que estava fechado há muitos anos, né? Era o Museu da Aeronáutica que existia ali na Oca, né? Então ele tinha passado por uma reforma, né, completa, e foi a primeira grande exposição da reabertura da Oca, que hoje é uma referência, né, de centro de exposições aqui em São Paulo. Né? Foram 96 projetores? Era mais ou menos... Pra hoje é bastante coisa, né? Muito Pra hoje é bastante coisa. Muita coisa. Pra época, né? Realmente, e toda a parte de sinal, como eu comentei, né? Os servidores de vídeo, né? A exibição da projeção em cúpula, eram cadeiras que você ficava deitado, olhava um vídeo na cúpula com 3 grandes projetores, fazendo uma projeção uma única. Tipo a esfera de lasanha. Criar uma única imagem na época já era uma coisa diferente, né? Criar uma cúpula, então, Uma cúpula, cara, é um desafio até hoje uma cúpula, né? Assim, 3 projetores fazendo, né, aquela imagem, né? E o conteúdo em si, né? Mostrando a história da TV, Isso é né? emocionante. Então você passava, você via, né, aquelas novelas antigas, os documentários antigos. Tinha uma torre que pegava do subsolo até o último andar, que era uma torre com as TVs de cada década. Caramba! Então você vê aquelas TVs que eram móveis, né? Aquelas primeiras TVs antigas, até chegando no último andar, que já tinha telas planas, né? Que na época estava começando a entrar, né, os monitores de plasma ainda, né? Então, aquela tecnologia, né? Desde o primórdio, né? Até o mais moderno, aquela torre. Eu montei pessoalmente aquela torre, ligando sinais, aquelas TVs. Na época era muito complicado, a gente tinha questões de resoluções diferentes, vídeo analógico, já é tudo plug and play, você pluga, o sinal já vai entender, né? Ali era bem diferente, né? Então foi um aprendizado, então eu falo que realmente esse case eu tenho um carinho muito especial mesmo, né? Foi onde eu comecei no mercado. Aaron, eu sei que são todos os filhos, todos os projetos, mas tem algum que marcou muito, assim, fala assim, olha, vamos falar de LED, tá? Eu plantei um LED, um formato diferente, ou foi inovador, ou foi um desafio porque estava chegando, eu aprendi ali na raça. Tem algum projeto que você guarde com carinho? Você falou do case, já veio na minha mente o do Google lá, que foi bem marcante. Não, mas conta do Google também. O do Google ia fazer até uma menção. O Google hoje seria feito com LED, né? Hoje seria, com certeza seria com LED, né? O Google eram 3 paredes e nos cantos a gente tinha ali os cubos. Então, foram usados 5 projetores na época. F22. F22, F22 e F35. Isso. E a gente projetava o conteúdo ali nas faces do cubo. E foi um desafio na época, era difícil o software que fizesse superfície ali separada e tal. E a gente usou na época o MediaFlow, que no Watchout na época ainda não fazia superfície. E ali foi um desafio bem legal para entender ali as normas, como funcionava tudo aquilo ali, naquele ambiente específico, de como era tudo aquilo. Hoje seria LED. A gente consegue ter quina, né? Consegue fazer um cubo com LED hoje, então provavelmente... Que coisa louca que é isso, a gente hoje faria com LED aquilo ali. Muito mais tranquilo de mapear do que a superfície. A gente tinha um problema que o software que a gente estava usando na época, que conseguia atender aquela demanda, tinha alguns bugs, que a gente já conhecia os bugs, mas de vez em quando a gente sofria ali. Então, foi um case que me marcou bastante pelo aprendizado, ali pelo desafio de conseguir criar tudo aquilo ali. Tinha bastante coisa ali automatizada que acontecia. Eram projetos muito importantes do Google que eram apresentados ali dentro. E os equipamentos eram o sonho, né? Você tinha ali. Tinha tudo do melhor, então... Era muito legal. Os projetores da Barco, na época do Daniel, que estava na Barco, a qualidade, a homogeneidade da imagem era... Eram projetores bem específicos, né? Projetores voltados para aplicações 24/7. Caramba! Era produtos aí de altíssima qualidade, lentes de cristal puro. Era o que tinha de melhor mesmo na parte de projeção, né? Para aquele tipo de aplicação. Eu imagino. Eu sou um perrengue na vida. Na vida profissional daqueles que falam assim, gente, podia ter facilitado. Então, eu acho que assim, eu costumo dizer que
vi uma frase esses dias, né? O vendedor não tem passado, né? Então, você faz um mês bom no mês, aí no outro bate a meta no mês anterior, no mês seguinte, dia 1, 0 de novo. Eu acho que assim, eu não lembro de nenhuma coisa muito, assim, fora da curva, pelo menos comigo, né? Eu acho que assim, você tem os perrengues do dia a dia, quando talvez o maior perrengue que o vendedor pode enfrentar é quando ele não tem nenhuma alternativa ou de produto, porque normalmente a gente não consegue, como vendedor, você não consegue estar bem em todos os lugares. Você vai ter alguns parceiros estratégicos e em outros você vai, às vezes, por preço, ou por algum outro motivo de entrega, ou por crédito, você vai conseguir atender aqueles clientes. Mas você vai ter realmente alguns que são mais próximos. Então, assim, realmente, talvez o maior perrengue do vendedor, do dia a dia é esse. Acho que você chegar a uma situação onde tem um cliente onde você não tem nenhuma alternativa. O cliente talvez não está tão alinhado com você, ele não gosta do produto que você vende. Aí realmente é um problema, porque aí você não tem porta nenhuma, né? Acho que é isso, eu não sei. Eu acho que vendedor chega no momento que eu acho que o convencimento você tem um limite, né? Sim. Inclusive de custo. Sim, claro. Pode ser o ideal, mas não é o possível, né? Sim. Então aí não tem o que fazer. Né? Sim. Ou de entrega também. Ou de entrega, né? Prazo, né? Prazo, né? A gente passou recentemente, né, pela pandemia, né? Falta de componentes, né, eletrônicos, logística, né, também pouca disponibilidade de logística internacional, navios, né. Isso foi um grande perrengue, né, recentemente, que até hoje ainda reflete, né. Tem. Apesar de já ter passado aí mais de 2 anos, né, ainda a gente sente esse reflexo mesmo aí da mudança de disponibilidade de produto. O LED Então você vai lá, trabalha no projeto e aí você consegue vender porque tem produto, né. O LED tem uma particularidade que é o seguinte, o LED, principalmente o produto de resolução maior, que é o caso dos projetos aqui nossos, ele está num momento de curva descendente de preço, ou seja, ele está caindo de preço, só que o gap de entrega é alto. Então, normalmente, o LED você vai receber, você tem que trazer no modal marítimo, então você tem que trazer o que é o mais barato, o aéreo é muito caro. Grandes volumes, né? Grandes volumes, e o gap é 120, 150 dias. Então, você tem que prever 4 meses antes um produto numa quantidade ideal. Você não pode dar um tiro muito longo e ficar com esse produto por muito tempo, porque aí ele vai defasar preço e você vai ficar fora do mercado e vai ter que vender no prejuízo. Mas se você dá um tiro muito curto também, você fica sem produto. Então é sempre uma ciência difícil e que, por mais experiência que a gente tenha, a gente tem que ali dosar e, lógico, em algum momento você vai perder ali, ou de um lado ou de outro. Você vai ter muito produto e aí eventualmente trabalhar ali para girar aquele produto, ou o contrário, né? Ou não ter um produto e eventualmente deixar de atender um projeto, ou eventualmente trabalhar com outro produto melhor para aquele projeto e ganhar uma margem menor, etc. Mas é uma ciência um pouco mais difícil do que talvez outros mercados, né? Nelson, você falou da pandemia. Vocês sentiram esse boom de mercado pós-pandemia nas vendas e na preferência dos LEDs por causa das ações híbridas, seja eventos, seja reuniões, espaços corporativos? Vocês acharam que deu um boom a pandemia veio contribuir com esse mercado? O pós-pandemia, né, realmente ela teve um crescimento, né, exponencial de mercado, né, primeiro por retração, né, então você vai pegar, dependendo do tipo do mercado, né, eventos, né, esse mercado que parou, né, de um dia para o outro, ficou aí 1 ano sem ninguém fazer nada, né? Os LEDs eles acabaram sendo muito utilizados para aplicações de estúdio, né? Então aquelas lives, né? Sim. Bastante painel de LED utilizando para as lives, né? E com isso o mercado foi amadurecendo também, né? Então o retorno da pandemia, né? Com a pessoa, o espectador chegou, o cliente chegou, né? Já com uma nova visão, né? O que era aquele painel que estava atrás daquela live, né? Como ele funcionava. Então, empresas já querendo implantar estúdios dentro das corporações. Né? Isso aumentou. Então, isso aumentou bastante. Teve alguns cases aí, né? De aplicações de estúdios das próprias empresas, que é aquele evento híbrido, né? Sim. Funcionou por algum tempo muito bem, né? Então, houve um boom realmente grande de mercado, né? Inclusive a cenografia das emissoras de programas de TV, né? O LED, ele
tá? Ele é uma solução. E solução também de custo, né? Assim, eu tô em mais de 30 anos de televisão, a gente percebe isso. A cenografia sempre foi um perrengue na vida da gente, porque os investimentos são super restritos para isso, né? E a durabilidade dela, ela cansa. Né? Ela não muda, né? Não, no analógico ela não muda. E é caro. O LED ele veio solucionar isso, né? Hoje a gente vê, né, estúdios cada vez com maior quantidade de painéis de LED. E fora a área de eventos, né, corporativos. Hoje você vê, ontem mesmo eu estive num evento de um cliente, você tinha mais de 500 metros quadrados. Cara. Num único local, né? Então, eles falam, eles não usam mais as paredes cenográficas, eles usam o painel de LED, né? Que trazem, né, um ambiente imersivo, né, com uma comunicação muito mais explorada, né, do que aquela cenografia fixa, né? Então, cada dia mais ele vem entrando em oportunidades que a gente nem imaginava, né? Não tem aquela troca de cenário o tempo todo, né? Física. E filmes também, cases aí de cinema, como vocês têm lá... Mandalorian, né? Mandalorian, o último Batman, né? Tecnologia de XR, né? Onde o chroma key vem a ser substituído por painéis de LED, né? Trazendo o quê? Uma maior customização de tempo, né? Então, produções que demoravam meses, né? Elas têm se reduzido, né? A pandemia também, né? Ela trouxe isso porque você não precisava fazer aquelas externas, né? Levar uma grande equipe para a rua para poder filmar, né? Que tá cada vez mais restrito. Exato, cada vez mais restrito. E hoje, né, a tecnologia de XR, ela traz esse benefício mesmo de você não ter que deslocar um grande time para fora, né, do estúdio, né? E economizando o tempo, né? Realmente o tempo em si, né? A gente acompanha aí os canais, né? Netflix, Amazon, né? Então, filmes assim, toda semana, né? Um seriado novo, conteúdo novo, né? E muito voltado aí que a gente, né? Eu que trabalhei na área, eu já enxergo, falo, aquele é um cenário virtual, tá usando LED, né? A maioria dos leigos não consegue perceber, mas a gente já consegue enxergar, né? Também do painel de LED para isso, né? Não é qualquer painel de LED que funciona para... Exatamente, né? Não é qualquer painel de LED, a gente tem uma questão, tem que ser painéis com frequências mais elevadas, a questão de profundidade de cor é importante, né? Hoje a gente trabalha basicamente com painéis de LED com 8 bits, que a gente vai estar trabalhando aí em milhões de tons de cores, né? Os painéis hoje em 10 bits a gente já passa esse número para bilhões de cores, né? Então, quanto mais cor, uma melhor perspectiva, né, visual, muito mais próximo da realidade, né? E a sincronia também das câmeras com o processador para estar ali... Transitando tipo de batimento, frequência, né? Então, não é qualquer tipo de produto realmente que é aplicado, né? A Leard, ela recentemente ela vem trabalhando muito forte para estúdios virtuais, ela adquiriu uma empresa que trabalha com a parte de traqueamento, né? Que você tem toda a parte de movimento, que você tem que estar sincronizando a câmera com a imagem, né? A gente tem a OptiTrack, né? Empresa referente de mercado, né? A gente vem apostando muito forte nesse mercado e que vem crescendo. Isso é fantástico, né? Ele muda o movimento da pessoa. Que está ali atrás é para aquela câmera e o restante do cenário é diferente, né? E você tem também a questão dos reflexos, né? Você não tem aquele reflexo do verde do chroma agora. Isso, a parte do reflexo do verde e também outra questão muito importante é a luz, a iluminação. Porque você trabalhando com painel de LED até no teto, né? Você consegue criar uma iluminação e você não precisa ir lá, colocar um filtro, mudar a cor, testa, bota a escada, desce. Não, com poucos segundos você vai lá, mexe digitalmente com a cor, então você consegue criar sombras mais reais, né? Um sol no final do dia, né? Um crepúsculo, né? De forma muito simples, muito rápida, né? Fantástico, fantástico. E você lembra de um perrengue que judiou bastante de você? Perrengue. Não na área comercial, vamos ver na área técnica. Eu tive muitos perrengues. Eu tive muitos perrengues, realmente, né? A gente trabalha na área técnica, né? Tecnologia, né? A gente sabe que o equipamento eletrônico, ele falha. Não fala, existe, lógico, tem equipamentos que têm alto índice de confiabilidade, né? A gente sabe que grandes fabricantes, né, com bons produtos renomados, eles têm nível de confiabilidade muito grande que vão falhar, basicamente não vão falhar. Mas tem outros elementos que nós não conseguimos mensurar. Acabar um gerador, acabar o diesel. Caramba. Isso é comigo. Presidente da República e falar assim, foi perrengue, o gerador, né? Eu já tive também casos a caixa de distribuição elétrica dá problema. O presidente de uma grande multinacional tinha mais de 5 mil pessoas. Na hora que ele pegou o microfone,
a projeção caiu. Ai, que dor. Problema elétrico. Acontece sempre com o presidente. Então, Acontece no teste. Exato. No ensaio. 3 dias de ensaio, teste, né? Vai acontecer no momento que não acontece, né? Então o evento ao vivo em si, né? Sempre foi, pra mim foi muito, era muito estressante, né? Hoje, Pra mim até hoje. Eu não atuo mais nessa área, então o evento ao vivo pra mim essa era sempre um perrengue. Eu já tive casos de uma premiação de música, uma grande TV, um dos convidados, ele entrou na passarela, tinha um buraco desse tamanho, de 15 centímetros. A perna dele caiu ali e ele acertou o cabo. Desligou o painel de LED, rompeu o painel. O cabo era um túnel de LED, o túnel apagou. O evento ao vivo, né? É um perrengue, aquela corrida, para ir lá, voltar, trocar, né? Então, foram diversos perrengues, né? Eu não posso falar qual que foi o pior. Assim, os que eu mais me recordo foi esse mesmo desse convidado, dessa premiação, né? Da grande TV. Esse do presidente também, na época, né? Até o mesmo presidente de hoje. Entrou no pau, caiu tudo, né? Na inauguração de uma empresa, né? E esse dessa grande multinacional aí de varejo, que ele entrou no palco, pegou o microfone e foi começar o evento. Delícia. O sistema caiu também. Ficou quase. Ele é um cara muito rigoroso, ele não saiu do palco. Ele ficou sentado lá até voltar, né? Você lembra de um que judiou que você fica, né? O Aaron fica assim. O que me marcou foi os primeiros trabalhos assim, com projeção. A gente fez uma projeção na máquina agrícola. Não. E era um sistema todo casado. Então era um painel de LED, 10 metros, ele abria no meio, a máquina entrava e projetava na máquina. Antes de começar, os caras por algum motivo resolveram abrir o braço da máquina para poder trocar o bico e começou a chegar convidado. E para fechar certinho, tinha que abrir o braço inteiro. E é muito grande, então eles não conseguiriam abrir todo, porque senão eles iam mostrar a máquina que era lançamento. Aí dobrou o braço, ficou meio torto e a máquina tava tudo alinhado já, a máquina tinha que entrar, parar naquela posição exata. E aí essa máquina entra com o braço torto e a gente tentar corrigir o máximo ali, sem a máquina estar no lugar, para projetar na máquina. Tem um monte de ferrinho, aquelas trelicinhas. Aí ainda, na hora de entrar, o painel de LED, por algum motivo, o sistema dele de motor não funcionou, então abriu na mão o painel de LED, a máquina entrou e tinha um ponto para a máquina parar. O cara que está dirigindo a máquina me passa do ponto. É uma projeção, você não tem como fazer. E eu no intercom com o Vinícius que estava lá atrás, falei, cara, ele passou do ponto. Eu ouvi só o bi da ré, ele voltou, parou no lugar. E aconteceu, mas nossa, que dificuldade que foi. Também que era uma vez só, né? Uma vez só, mas olha, foi assim um momento de tensão. Era o lançamento da máquina, era um evento super restrito, só o pessoal ali da empresa, os principais clientes. Se acontecer isso no lançamento, não é bom, mas no final deu certo, deu tudo certo. É por isso que eu não reclamo. Você tá vendo? Os terrenos desse tamanho perto aí. Não, os teus são não dá, tá tranquilo. Isso não é nem sofrimento. Abriu o painel, fechou o painel, a máquina entrou, projetou no lugar porque o cara voltou, mas até ele chegar ali, parar e acontecer, passa. Tive problema já, 2 giradores, parou. O principal deu problema, foi pro stand-by, 10 minutos deu problema. Aí os caras vão, correm, volta. Já tive também um monte aí. Evento é um negócio. Não tem outra. Realmente. Perrengue, né? Falar em evento tem muito, né? Tem. Isso mesmo. Se começar a lembrar que todos assim foram diversos, né? Mas isso aí é história da nossa vida, né? Isso aí, graças a Deus, a gente viveu e a gente superou e tem pra contar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ainda mais gente que passou do analógico pro digital, né? É uma linha do tempo que hoje a gente olha. Eu tenho muito orgulho também, né? Sou da produção audiovisual desde a década de 80 também. Então a gente pegar a evolução tecnológica, você falou muito, né? Eu sou desde o Matic, passa para Betacam, depois Beta Digital, aí vem a DVCam, e é uma coisa que foi na raça, né? A digitalização das emissoras de TV, as obrigatoriedades, que ninguém sabia nada. O governo não sabia nada. E prazo que prorroga, e prazo que não prorroga, região. No sul vai primeiro, depois vai pro Nordeste. Gente, era uma coisa louca, A gente tinha, dentro da emissora, a gente tinha que mandar material em vários formatos, porque a filial lá do Nordeste... Não era em TSC, pau N na Argentina. É uma coisa louca.
caraca, assim, não sei como a gente sobreviveu a isso. Já a digitalização foi Foi punk, né? uma evolução Não, forte mesmo. a primeira empresa que eu trabalhei, as tecnologias de display era episcópio, projetor de slides e retroprojetor. Gente! Se você falar isso pra alguém da geração atual, ele vai achar que isso é um xingamento. Uma coisa que a gente até brinca, né, da evolução do analógico para o digital, né? O analógico chegava, né? Chegava sem cor, chegava mas granulado, chegava. chuvisco, mas chegava. O digital não, ou chega ou não chega, né? Se a gente for parar pra pensar que no período, se você for imaginar que 30, 40 anos na história é muito pouco, em 40 anos você sai de videocassete, televisão de tubo, retroprojetor, projetor de slides para painel de LED e tudo digital. Quer dizer, é um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Exatamente. Talvez mais que isso, só a questão da segunda tela, que aí é mais absurdo ainda. E a forma como a gente interage hoje com a tela grande e com a tela pequena. Mas, fora isso, é um negócio O absurdo. Daniel pegou na área técnica essa transição toda, né? Dos Peguei. projetores ali, vindo. Analógica, digital. A parte também de reprodução, né? Também, né? Os players, né? Vocês acontece também quando vocês contam pra nova geração do time de vocês, eles não acreditam? Pra nossa geração é uma coisa Até o cinema boa. digital, né? Sim, também, né? Eu tive na Barco, né? Eu participei aí do rollout também, da digitalização, né? Da película, né? 35mm pro cinema digital também. Que demais, né? Os exibidores, né? Eles não queriam, né, fazer essa troca, né? Mas depois vem dos benefícios da parte de distribuição, de conteúdo muito mais rápido. Pirataria, né? Pirataria também, evitando, né? Nossa, é verdade. Realmente são pontos aí que trazem uma série de vantagens mesmo que a digitalização trouxe. Principalmente os lançamentos, né? Você poder lançar o mesmo filme O mundo inteiro. né? Não tem que esperar chegar o rolo, Era né? muito louco. Pra colocar lá no 35mm, porque aquele rolo ia pra sala. Tinha região que demorava 2 anos pra chegar um filme de lançamento, né? E- Nós sofremos, porque a gente é de Assis, É. demorava 4 meses pra chegar um filme. Meninos, é claro que a gente tem que ampliar nosso time. Tá aqui Hendrix, a nova figura do time da Nova XD, um querido nosso aqui desenvolvido pro nosso pessoal de conteúdo e de animação. Os meninos arrasaram e ele vai fazer parte da nossa história toda aqui. E ele quer fazer pergunta também pra vocês, não só nós, né? Ô Hendrix, o que você quer perguntar pro Daniel? Olá pessoal, tô muito feliz por participar do Nova XD Talks e ainda mais podendo ter a chance de saber melhor algumas curiosidades dos nossos convidados, que fiquei sabendo por cima aqui na pré-produção do nosso podcast. Daniel, nós vimos que você participou da estrutura de instalação tecnológica de grandes shows e Copas do Mundo. Conta pra gente como foi. E aí, Daniel? Hendrix. Foi muito emocionante, realmente, né? O aprendizado em si, né? Trabalhando nesses grandes eventos, né? Copa do Mundo, grandes exposições, né? Me trouxe uma bagagem, né? Uma experiência que eu uso até hoje para o meu dia a dia, né? Não somente na parte ali de técnica, né? Mas também de você ter um controle emocional mesmo, quando você está passando aí por estresse, né? Que a gente já falou agora há pouco de grandes perrengues, né? Não somente na vida profissional, como na vida pessoal mesmo, né? Eu sou uma pessoa muito centrada, né? Até hoje, consigo trabalhar, né? A minha emoção, né? Em momentos de grandes estresse, que seja família, parte de trabalho, né? Isso me trouxe essa confiança, né? Muito grande mesmo. Na Copa, o que foi, Daniel? Foi na parte de implantação? Na Copa a gente trabalhou, né, alguns trabalhos de alguns projetos, né, nos grandes estádios, né? Que ano que foi? Você lembra? Copa eu trabalhei no Brasil, né, 2014, né? Mas trabalhei muito forte no pré-Copa, né? Então, antes do Brasil, né? Então, trabalhei com grandes empresas para os eventos, né? Para trazer a Copa do Mundo para o Brasil, né? A gente promovendo realmente aí a eleição do Brasil no evento, né? Legal. Hendrix, o que você pergunta para o Anderson? Anderson, tô felizão de ter você aqui também, viu? Você acompanhou a implantação que fizemos do Museu da Vacina do Butantan. Já tinha participado de algum projeto semelhante na sua carreira? Olá, Henrique. Obrigado aí por participar, pela pergunta. Alguns parecidos sim, mas realmente
igual ao Museu da Vacina, não. Inclusive lá no Butantan nós fizemos, junto com o pessoal da Nova 3D, as implantações das salas de reuniões. Teve uma das salas lá que foi bem interessante para o mundo corporativo, que envolvia uma questão mecânica dos 2 painéis, né? Isso foi muito legal, mas falando em tecnologia imersiva, como foi o caso do Museu da Vacina, realmente foi algo totalmente diferente e disruptivo. Hendrix, qual a segunda pergunta que você quer fazer para o Daniel? Daniel, quais os passos futuros que você acha que ainda faltam para sua realização profissional? Hendrix, eu posso dizer que hoje, né, eu tenho muito orgulho, né, onde eu cheguei, né, realmente, toda a minha história. Eu vejo que a minha evolução profissional vai vir com a evolução tecnológica, né? Então, cada dia aprendendo mais, né, podendo compartilhar o meu conhecimento, né, com meus clientes, parceiros e amigos, né? É isso que me satisfaz, né? Antes de tudo, eu sou um apaixonado por tecnologia, né? Inteligência artificial, você, Hendrix, acho que vai ser uma grande evolução, né? Eu venho cada dia estudando mais, me aprofundando também na parte de inteligência artificial, então acho que vamos crescer junto, Hendrix. Hendrix, o que você pergunta para o Anderson? E para você, Anderson, o que ainda falta para realizar na sua carreira no Avenida? Bom, eu profissionalmente acho que é um pouco do que o Daniel falou. Acho que a nossa evolução ela vai junto com a tecnologia, junto talvez com o momento de onde eu estiver. Eu particularmente eu tenho para mim uma frase uma vez do Max Gallagher muito interessante, né? Que ele falou que ele contou uma história de um cara chamado Valdemar. E ele falava que era V de vendedor. Esse Valdemar era um vendedor, ele tinha Valdemar com V de vendedor. E eu passei até uma situação recente bem parecida com a dele, né? Onde havia uma possibilidade ali até de ascensão, falando hierarquicamente, mas eu até preferi não seguir, porque para mim, a evolução para mim parte muito mais eu profissionalmente e para mim eu não posso prescindir do relacionamento com os clientes. Relacionamento com os clientes para mim é uma coisa que acho que junto com o tecnológico, com a inteligência artificial, mas essa questão humana do relacionamento, de conversar, de interagir, acho que é uma coisa que faz você obrigatoriamente crescer como profissional, crescer tecnicamente, crescer como você lida com o ser humano e também com o cliente também, né? Então acho que a evolução ela vai muito nessa esteira, né? Eu costumo dizer que vendedor, que é a minha profissão, eu falo isso pro meu filho, que tem 14 anos, né? É uma profissão que sempre vai existir. Tem muitas profissões que hoje existem, que não existiam há 10 anos atrás, muitas que existem hoje que daqui a 10 anos talvez não vai existir. Mas vendedor sempre vai ter alguém vendendo algo para alguém. Então é uma profissão que é muito gratificante e que eu acho que a gente tem que, como o Daniel falou, acompanhar a tecnologia. Se você acompanha a tecnologia, manter o fator humano ali muito presente, acho que o resto, a vida te encaminha. Isso aí. Meninos, muito obrigada. Foi demais. A gente ficou super feliz com a presença de vocês aqui no nosso estúdio. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Voltem mais vezes. A gente vai falar do mundo AV em todos os sentidos, todos os segmentos. Te agradece muito, né, Aaron? Sim, com certeza. Um prazer receber os dois aqui, o Daniel, com a experiência toda dele aí. O Anderson também, que a gente está quase diariamente conversando ali na área comercial. À noite, no final de semana. Não tem projeto. Que tem. Instalação vamos tomar. Isso quando a instalação... Não tem horário. Não, e instalação, geralmente, pelo menos corporativo, você tem que entrar depois do expediente. Então é na madrugada que a coisa acontece, né? Muito obrigada, viu, pessoal? Eu que quero agradecer, né? Realmente foi uma experiência muito boa, né? Realmente, falando em tecnologia, nunca participei aí do programa desse, não pode nem ser um podcast, né? Realmente é bem além do podcast, né? Até com inteligência artificial foi uma surpresa, realmente. Que legal. O papo desenvolveu muito bem e vai ser um prazer poder voltar aí outras vezes.
Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Aron, parceiro de longa data, Fernanda, obrigado. Obrigado, Hendrik. Estou felizão também ter participado aqui. Foi muito legal, cara. Obrigado a todos. Ó, e vocês vão levar a nossa canequinha de lembrança, Isso aqui viu? Por todo o coração. Inclusive o Davi falou que é pra você tomar uma, viu, Daniel? Ah, com certeza. Como eu sou da tribo do Aron, vou tomar. Ah, eu tenho certeza disso, tenho certeza. E pra gente encerrar, a gente só tem mais uma participação que a gente quer saber de vocês. Como que vocês pensam em algum momento que vocês tiveram que pensar fora da caixa, tá bom? A gente vai encerrar com isso. A gente vai pra um outro cantinho aqui. Obrigada, viu, pessoal? Na verdade, é um pouco fora e dentro da caixa, né? Numa conversa recente com meu filho, né, de 14 anos, eu percebo que a nova geração, a segunda tela hoje é a extensão deles mesmo, né? E para nós que somos mais antigos, isso é um pouco fora, né? A tela é uma coisa fora, onde a gente tem que acessar. Para quem é da geração atual, que é a geração que vai continuar fazendo o mundo, a tela é a extensão. Então, o que eu disse para ele é que isso é importante, você interagir com essa tecnologia, você interagir com inteligência artificial, utilizar isso para o bem da humanidade, mas, acima de tudo, o contato humano, o fator humano, tem que ser algo muito importante. Eu acho que tem que andar junto, o fator humano com o fator tecnológico. Eu acho que a gente não pode misturar, deixar de ignorar a tecnologia, porque ela vem para ajudar a gente, e ela é um fator de crescimento, mas se a gente não fizer isso de maneira equilibrada, às vezes a gente vai esquecer o fator humano e esquecer a essência de nós mesmos, que é o contato, o convívio, que é tão importante. E vai deixar de fazer sentido a tecnologia que deveria nos beneficiar. O que me fez pensar fora da caixa, eu sempre penso fora da caixa, né? Eu faço o que eu gosto, né? Realmente, não sou ganancioso, né? Eu penso ali no que me faz feliz, né? Então, acho que pensar fora da caixa é isso, sair um pouquinho... Lógico, regras são importantes, né? Desde que você limite, né? Não respeite as outras pessoas, né? Não invada o espaço das outras pessoas, né? Mas o pensar fora da caixa é sempre você tomar um atalho, de se desenvolver, né? Profissionalmente, pessoalmente, né? Eu acho que é uma coisa que eu faço bastante, é pensar fora da caixa, né? Sempre reuniões internas da empresa, você me chama, Daniel, dá uma ideia aí, pensa alguma coisa diferente, né? Eu acho que a criatividade vem muito de pensar fora da caixa, né? Mesmo a gente trabalhando aí num mundo cheio de regras, né? Que tem que ser daquele jeito, o caminho a ser tomado é aquele, eu acho que onde vem o diferencial, né? Vem a gente pensar fora dessa caixinha mesmo, fechado.